Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues. Vamos fazer agora a nossa reflexão astrológica para a semana do dia 23 ao dia 29 de abril de 2017. Essa semana é interessante, a gente tem a lua nova do signo de Touro. Vou falar mais aqui ao longo das análises, ok? Mas depois, sem muitos aspectos marcantes, a gente tem alguns menores assim, rápidos, curtos da Lua, do Mercúrio. Neste domingo, dia 23, nós temos a Lua passando pelo signo de Peixes e ela vai formar ali no finalzinho de Peixes uma conjunção com a Vênus. A Vênus ainda está lá. Lembrem-se que na semana passada a Vênus voltou ao movimento direto e ainda está lenta. Então ela vai formar uma conjunção. Isso significa que uma conjunção de Lua com Vênus em Peixes torna a nossa sensibilidade bastante acentuada de uma maneira geral. Então, tanto a necessidade, emocional fica acentuada, a emocional, afetiva, a expressão das emoções, do carinho, do cuidado, da atenção, tudo muito sutil, numa característica bastante pisciana, Aumenta bem a nossa percepção do meio, das pessoas. Porém, não esqueçamos que com um campo emocional elevado, as necessidades emocionais também vão ficar fortes. Então, não só a nossa expressão, mas as nossas necessidades emocionais ficam muito mais evidentes. Então, é importante vocês ficarem atentos aí quais são como acontece, como se desenrola o dia nessa questão de carência, de necessidades, de lembranças. A Lua rege também um pouco das nossas questões de passado. Então, como vocês lidam com isso que vem à tona ao longo do dia? E mais chato ainda é que a Vênus ainda está em quadratura com Saturno, e então no momento em que a Lua formar o aspecto com a Vênus, ambas vão estar em quadratura com Saturno. E Saturno é frio, ele está retrógrado em Sagitário, aumenta muito essa ideia de dever, do eu preciso, eu tenho que, essa coisa forte de lições, de uma maneira que essa configuração ela nos leva a muitas necessidades emocionais exacerbadas. Eu diria que não é um domingo muito bom para passear no shopping, porque você pode ter assim muito facilmente as suas vontades, desejos, eu diria, nem tanto vontades, mas mais os desejos vindo à tona por questões emocionais. Então, você está caminhando ali no shopping, se depara com uma vitrine bonita e já de pronto vem aquela ideia de, nossa, que legal, que isso ficaria em mim, eu me sentir muito bem, muito bonita, muito não sei o que. Então, compras, elas acabam indo para um caminho emocional. Por isso, se você tiver como controlar essa situação para não ficar tão vulnerável assim, não se expor a tanta vulnerabilidade, é melhor, tá? Isso com questão do dinheiro, mas com questão de afetos, da vida afetiva num sentido geral, o romantismo fica muito elevado e a frustração saturnina ali no pé, ela é do tipo, não é pra você ainda nesse momento, sabe? Essa sensação do, eu não mereço, isso não é pra mim, ela fica um pouco, a carência fica exacerbada. Eu já falei disso na semana passada, porque a Vênus, e na retrasada também, porque a Vênus tá em quadratura com o Saturno já faz um bom tempo, então ela fica até o fim do mês ali, tá? Mas no final do domingo, a Lua já entra no signo de Áries, no início da noite, na verdade. Então, esse clima mais emocional, romântico, ele tende a diminuir, porque o Áries tem uma característica muito mais motivada para fora, muito mais de iniciativa. Então, ganha mais um impulso mais alegre, mais dinâmico, mais conquistador. E como a Lua representa o nosso emocional, a nossa disposição interna ela é mais movimentada, eu diria, mais entusiasmada, tá? Então, o domingo ele fica melhor para os signos de Áries, de Leão, de Sagitário, especialmente durante a noite, e não tão bom para Câncer, Touro, Libra, Peixes, ok? A segunda-feira, dia 24, tem a Lua ainda passando pelo signo de Áries, e aí ela vai formar uma oposição com Júpiter, O Júpiter está passando em Libra, o signo oposto a Áries, então ela vai formar uma oposição.
E lembramos que o Júpiter até o mês de junho também está no movimento retrógrado. Então nós temos já quase todo dia, porque logo no período da manhã ela já começa a se aproximar desta oposição. O que nós chamamos de orbe, né, o espaço de influência do aspecto, ele já fica ativado desde da manhã. Então quase toda segunda-feira, durante todo o dia, essa oposição acaba trazendo algumas influências. Bom, a gente tem o Júpiter como regente de leis, como regente de normas, de regras, do próprio aprendizado de nível mais elevado, né? E para viagens também, né? Ele tem uma relação com os assuntos de viagens, contato com pessoas estrangeiras, com as línguas estrangeiras também. Então, a Lua em aspecto desafiador com Júpiter, ela não favorece nenhum tipo de evento, de trabalho, de atividade que envolva esses assuntos. É claro que tem algumas que a gente às vezes não consegue evitar, né? Se você tem uma reunião com uma pessoa lá, um grupo do seu trabalho, se você tem que lidar com algum material em outra língua, você tem que se comunicar com alguém em outra língua e tal, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu diria que assim, acentua bastante expectativas, dependência de retorno do outro lado, e às vezes pelo fato da Lua ser a representação do nosso campo emocional em Áries, ela fica muito agitada, né? Entusiasmo à flor da pele, um instinto elevado, o que nos leva às vezes depender de uma expectativa, de um posicionamento alheio, e acabar deixando de fazer a nossa parte de uma maneira equilibrada, tranquila, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com o nível de ansiedade, de agitação, de dependência de condições exteriores. Fica tudo meio solto, assim, sabe? Quando a coisa não se encaixa direito, o que é pra gente fazer a gente não faz e acaba esperando que o outro faça, daí o outro não faz, fica uma coisa meio quebrada, tá? Muito sem profundidade, então muito superficial, ok? Tem que tomar então cuidado com esse ponto. Aí na segunda-feira, o dia fica melhor para os signos de Gêmeos e de Escorpião. Não é tão bom para Libra, Sagitário, Peixes. Ainda na segunda, logo cedo, a gente tem a Lua formando um aspecto bom com Marte em Gêmeos. Uma boa recepção para o Marte, né? Porque como a Lua está em Áries e o Marte rege Áries, no momento que formar esse bom aspecto, acaba sendo benéfico, mas ele é rápido também, e o sexto não é um aspecto muito forte. Então, mesmo sendo um aspecto harmonioso, ele pode ser assim melhor para o signo de Áries, não tão forte para os outros, né? Ainda assim, como Áries e Gêmeos são signos muito ativos para fora, né? Entusiasmados, exteriorizados, assim, esse aspecto ele traz um pouquinho acentuado um impulso de ação, só que um pouco desgovernada, né? Lembra que o Marte representação em Gêmeos abre múltiplas possibilidades. É como se a ação, ao invés de seguir direto como Áries, ela abre, dispersa. E o cuidado que isso tem que ter é justamente como escolher, porque, por exemplo, para um assunto importante você pode ter aí algumas alternativas, e o trabalho maior é saber qual delas atende melhor a tua necessidade, pode não ficar assim tão claro. Aí no dia 25, na terça-feira, nós temos a Lua formando uma conjunção com Urano em Áries, em 25 graus, ali já no último decanato de Áries, e depois ela vai formar uma conjunção com o Mercúrio, em Áries também, né? O Mercúrio está um pouquinho ali depois do Urano. E lembramos que o Mercúrio está no movimento retrógrado. Bom, e aqui a gente tem o instinto ativado de uma maneira um pouquinho desequilibrada. O Mercúrio ele rege o processo da expressão, comunicação, e o Urano ele tem relação com as coisas imprevistas. Então, o que nós temos que saber lidar durante esta terça-feira são com as coisas que não estão no nosso planejamento, porque é bem possível que algumas coisas pipoquem aí, que a gente tenha que se virar rapidinho para conseguir resolver. E se não tiver um centramento, a paciência, olhar tranquilo, corre algum risco, alguma atitude impensada, de agir só para resolver o problema e depois fala, puxa, não devia ter feito isso, sabe? Sem olhar as coisas. Então tem que ter um pouco mais de calma para lidar, porque o nível de agitação de campo mental, ele tá bem alto, o emocional também representado pela Lua, então tá tudo assim num nível muito alto. A gente precisa baixar um pouquinho a energia para lidar com tudo que sai do controle, tudo que é imprevisto, com as notícias que chegam repentinamente, com os desvios, com as coisas que a gente tem que
que fazer e que vem de uma maneira, às vezes, salta assim, né, nos olhos. Não foi aquilo que você planejou acontecer durante o dia, tá? Sem contar que, assim, como o Mercúrio ele rege a comunicação, a expressão de uma maneira geral, a gente tende a ficar um pouco afobado para falar o que pensa. Procure ficar calmo, principalmente se o assunto for importante, porque a probabilidade de você falar sem pensar tá bem alta, né? Então, dependendo da importância do assunto, é melhor se conter, se segurar, contar até 10, ao invés de se expressar. A gente lembra, assim, que o Áries, ele tem uma característica de briga, não é? De iniciativa, de fazer as coisas. Então, imagina, o Mercúrio retrógrado em Áries em conjunção com a Lua, e a Lua também formando a conjunção com Urano, ou seja, aquela sensação de se sentir assim provocada, ela fica bem alta. Então fiquem atentos ao cotidiano mesmo. Lua e Áries e tanto Mercúrio em Áries, eles têm a ver com as coisas do nosso dia a dia, né? A Lua e Mercúrio regem coisas do cotidiano. Então fiquem atentos às provocações que vocês recebem aí durante o dia. Procura não entrar assim tão de pronto, tá? Não se sintam tão provocados, tão atingidos, assim, que isso ajuda a levar o dia de uma maneira mais tranquila, tá bom? Bom, então na terça-feira o dia fica melhor para Leão e para Virgem, porque essa agitação acaba ajudando esses signos que são sempre muito mais fechados a se movimentarem, né? Principalmente porque o signo de Virgem é regido pelo Mercúrio, então ajuda a se movimentar. Não é tão bom, até para Câncer também é bom, tá? Mas não é tão bom para os signos de Áries e de Gêmeos, porque são signos que naturalmente já têm uma tendência muito ativa. Então, uma configuração ativa deixa isso um pouco desgovernado e descontrolado. Quarta-feira, dia 26, aí nós temos uma lua nova no signo de Touro. A lua ingressa em Touro. Esta lua nova, que é exatamente a conjunção do Sol com a Lua, ela inicia, né, um novo ciclo lunar em 6 graus e 26 minutos. Agora, esta alunação ela é bem interessante, eu vejo como muito importante, porque a Lua está exaltada, a Lua se exalta em Touro. O primeiro decanato de Touro, então nós temos uma nova lunação que traz muito fortemente uma característica de pragmatismo, de realizar as coisas, muito concentrada no sentido de realidade, pé no chão, a vontade de produzir aumenta, o sentido de criatividade também. Então é um tipo de lunação exatamente assim favorável para colocar a mão na massa e produzir os seus objetivos e os seus sonhos. É lógico que para cada pessoa isso vai atingir de uma maneira, porque depende muito da configuração que você tem no teu mapa individual. Então olha onde está os 6 graus do signo de Touro, porque é nesta casa que tende a acontecer essa movimentação de concretização. Porém, assim, não é tão ágil, porque Touro ele tem uma característica de calma e de tranquilidade. As coisas começam a se desenrolar aqui em um ritmo passo a passo, mas muito construtiva, muito sólida. Esta alunação, esses próximos 28 dias regidos aqui nesta alunação taurina, são ótimos para colocar em movimento alguns projetos, para dar início, porque ele não traz assim muito risco, ele é bem concentrado. Porém, para todo tipo de atividade que requer um pouco mais de iniciativa, de movimentação, imaginem áreas da vida de vocês que as coisas estão muito paradas. Aí, neste período, você vai ter que ter um esforço além, porque o ritmo da alunação é muito tranquilo. Pensem, Touro é um signo do elemento terra mesmo. Imagina terra, não precisa nem abstrair muito. Terra, pé no chão, né? E ainda ele pertence à modalidade fixa. Então, terra com qualidade fixa deixa a gente muito devagar, muito assentado. Eu até acredito muito que para quem já tem muitas características taurinas no mapa, tem que ficar muito atento com a questão do comodismo, da inércia, né? Então, por isso que eu digo para vocês, se a área da vida onde esta alunação acontece, 6 graus e 26 minutos de Touro, ela é uma área em que vocês estão vivendo uma necessidade de movimento, de mudança, de ritmo novo, tal, vai exigir um esforço além da conta, porque o momento tá bem parado, bem
passo a passo, tranquilinho. Agora, se precisa mesmo desse ritmo para construir, para concretizar planos, objetivos, tudo bem. É até bacana, assim, os projetos de longo prazo, aqueles que não têm uma necessidade urgente de realização, porque aí você consegue ver um crescimento bem mais sustentado. A lunação, ela dura em torno de 28 dias. Então, nesses próximos 28 dias, contando a partir aí do dia 26 na quarta-feira, vocês têm uma característica taurina bastante acentuada. E na quarta, então, a gente tem a Vênus, que rege o signo de Touro, no último grau de Peixes. O último grau é um grau crítico. Mesmo a Vênus em Peixes exaltada, ela acaba recebendo uma debilidade do último grau, né, que nós chamamos de grau anarético. E ainda sobre a influência da quadratura com o Saturno. Então, a quarta-feira, ela vai ter um ritmo assim bem paradão, bem tranquilão, exato para você ter que resolver as coisas que exigem mais esforço físico, difícil mesmo, coisinhas pequenas que precisam de atenção. Tá? Fica bem bacana o dia para esse tipo de atividade. Então, a quarta-feira ela fica melhor. Para Touro, para Peixes, porque esta lua nova ela forma um aspecto harmonioso, principalmente para quem tem o ascendente, o sol, o meio do céu, nos primeiros graus de Peixes, né? Para Câncer também forma um aspecto harmonioso e não é assim exatamente favorável para Escorpião, porque o signo de Touro é oposto a Escorpião. Então, você vai ter o Sol e a Lua em Touro, e isso significa que os dois estarão opostos ao Escorpião, tá? Para Leão e Aquário também, porque aí já pega um outro aspecto desafiador, que é uma quadratura, tá bom? Bom, na quinta-feira, dia 27, o Mercúrio retrógrado vai formar agora uma conjunção com Urano. Vocês lembram que no começo da semana teve a Lua em conjunção com Mercúrio e depois Urano, né? Agora, na quinta-feira, é a vez do Mercúrio se encontrar com Urano. O Mercúrio está voltando, então ele nesse retorno, ele já passou por esse momento dessa primeira conjunção com Urano, foi adiante, mas entrou no movimento retrógrado, então ele está voltando para esta conjunção. É a segunda conjunção com Urano desse processo, né, dessa estação retrógrada do Mercúrio. E vai acontecer em 25 graus do signo de Áries. Então, novamente, a comunicação fica muito irritada, muito instintiva, muito impulsiva. E a quinta-feira é um dia para se ter cuidado com a comunicação do cotidiano. Eu não diria cuidado com contrato, coisas importantes, porque o Mercúrio não rege esse tipo de assunto. Mas, assim, comunicação de dia a dia, deslocamento com carro, por exemplo. O Mercúrio rege movimento de carro, de ônibus, de trem, tudo que é por terra. Então, como o Urano ele tem uma relação com quebras, com acidentes, é uma conjunção que pede um pouquinho de atenção. Então, para quem dirige, fiquem atentos aí no trânsito. E também a questão própria da comunicação, como eu falei para vocês já. É bem possível que você se sinta um pouco provocado aí pelo meio e tenha uma reação um pouco mais agressiva, espontânea nesse sentido. Então, lógico, como eu disse no outro aspecto, se o assunto for importante, conta até 10, não vai responder no momento, porque a tendência é você deixar o instinto falar mais alto e meter os pés pelas mãos, né, como a gente diz. Bom, quinta-feira é boa, quer dizer, menos ruim para Virgem, porque, assim, essa configuração, como o Virgem é um signo de característica feminina, de elemento terra que tende a mais concentração, então essa configuração da conjunção do Mercúrio com Urano, ela acaba ajudando a movimentar um pouco mais para quem tem ascendente, o Sol, a Lua no signo de Virgem. Não é muito bom para Gêmeos, novamente, para Áries, porque já são signos com características muito ativas, então já vem um pouco mais de atividade e é um pouquinho mais complicado. Para Libra e Câncer também não é muito bom, porque acaba formando um aspecto desafiador. Bom, na sexta-feira, dia 28, a Lua vai formar uma conjunção com Marte no signo de Gêmeos. Ela já saiu de Touro, já entrou em Gêmeos e ela vai formar uma conjunção ali no comecinho de Gêmeos. Bom, lembramos, o Marte representa a nossa ação, movimentação, conquista, atividade, tudo que nos leva para realizar as coisas fora, né? A ação mesmo.
e a nossa mente estratégica. E a Lua representa as nossas necessidades emocionais. Uma conjunção de Lua com Marte em Gêmeos é muito dispersa, gente, muito. Então, principalmente se você tiver que resolver assuntos que tenham várias alternativas, várias possibilidades, vai ter que pedir ajuda para alguém para conseguir se concentrar, porque é bem difícil fazer uma escolha importante com uma configuração dessa. É muito provável que você pense, esse é o caminho legal, e em seguida já percebe que tem outra alternativa que atende melhor às suas necessidades e outra. Então, o nível de começa e volta, pega desde as coisas básicas do dia a dia até as decisões mais importantes, né? Então, eu acho que é um dos fatores a ter cuidado, é que fica muito agitado. Agora, também se você estiver vivendo um momento que está tudo muito emperrado, travado e tal, pode trazer aí uma abertura, mas muito rápida, né? A Lua, ela se movimenta muito rápido, então assim, uma movimentação que pode trazer algumas oportunidades diferentes. Essas oportunidades, elas são ainda mais ativadas, vamos dizer, porque a Lua vai formar um aspecto harmonioso com Júpiter, e ele está no movimento retrógrado no signo de Libra. Como Libra tem uma característica que nos torna voltados para fora também, é um signo ativo, tudo que vem por meio de ajudas, de assistências, consultorias, por exemplo, fica bastante favorecido. Então, nessa sexta-feira, você pode ter um ponto de solução para assuntos importantes que venha por meio de uma outra pessoa, tá? E que traga algumas possibilidades. Eu poderia dizer até que ele traz uma nova esperança, um novo olhar para um assunto antigo, para alguma coisa que você precise resolver muito, né? Então, isso chega mesmo, muito provavelmente, por meio de outras pessoas, né? Também o nosso senso de colaboração fica bastante acentuado, a capacidade comunicativa, a expressão bastante acentuada. Tende a ser, assim, uma sexta-feira mais do meio, da tarde, né, em diante, produtiva nesse sentido de contatos, né? É alegre, movimentada, dinâmica, produz muita coisa em torno de relações, tá bom? E a Vênus, agora ela entra no signo de Áries, né? Ela começou o movimento retrógrado em Áries, voltou para Peixes. Aí na semana passada ela voltou ao movimento direto, só que ela estava em Peixes ainda, né? Agora ela pega um sentido, estando no sentido normal, ela vai de Áries em diante. Então a Vênus entra em Áries aqui na sexta-feira, ela sai da exaltação e entra no exílio dela, porque a Vênus rege Libra, que é o signo oposto a Áries. Então a Vênus aqui, ela está exilada. A configuração da Vênus exilada, ela acaba não tornando muito romântica a expressão afetuosa, muito a expressão romântica, as nossas necessidades, desejos, eu diria, né? Os desejos, eles ficam muito agitados, muito rápidos, instintivos, quero uma coisa agora, mas daqui a pouquinho já não quer mais, perdeu a graça. Essa agitação de desejos, ela acaba nos deixando um pouquinho dispersos. Lembrando que o Marte está em Gêmeos também, a ação também está dispersa, muito ativa, muito movimentada. Vênus em Áries e Marte em Gêmeos pipoca demais, muito interesse, muita coisa, fica muito em um nível de superficialidade, não é uma das composições melhores para concentrar e gerar base, para gerar compromisso. Não é, mas é lógico que para cada mapa isso vai funcionar de uma maneira. Temos uma sexta-feira melhor para Escorpião e para Câncer, porque gera um pouco mais de movimento, para Leão também. E não é tão boa para Sagitário e para Áries, ok? E no sábado, no dia 29, a Lua em Gêmeos vai formar uma oposição ao Saturno, que está passando pelo signo de Sagitário, retrógrado no início da noite. E ainda vai formar uma quadratura com a Vênus, né, em 0 graus de Áries. De novo, a gente vai ter uma configuração não muito boa para a questão de desejos e necessidades básicas, um pouco semelhante à que a gente tem hoje no domingo, que representa, o campo feminino, né, Lua e Vênus altamente prejudicados, os dois planetas estão em signos ativos, a Vênus no exílio.
E a oposição com o Saturno acentua muito, de novo, a carência, a falta, expõe as nossas necessidades de uma maneira um pouco desequilibrada. Os desejos, eles ficam muito voltados para atender alguma coisa que a gente enxerga como falta. O olhar para o que não está indo muito bem, de novo, fica bem acentuado. Mas depois a Vênus está em uma orbe, né, numa faixa de influência de um aspecto harmonioso com Marte. Ela está entrando, ela está se aproximando do aspecto exato. Então, esta influência de Vênus em Áries, em sexto com Marte em Gêmeos, ela é muito dinâmica. Como o sábado geralmente é um dia que todo mundo sai para passear, para se divertir, essa composição ela ajuda bem nesse ponto mesmo, diversão sem compromisso, acentua bastante a coisa da alegria momentânea, da diversão mesmo, brincadeira, espontaneidade, bem nesse ponto, mas não é muito boa para coisas, para relacionamento muito sérios. Então, se você tiver que firmar um relacionamento e puder escolher uma outra data, é até melhor, porque essa data ela não está assim muito favorável para relacionamentos com compromisso, mas mais para diversão mesmo. Bom, então no sábado o dia não fica assim bom exatamente para nenhum dos signos, mas assim um pouquinho mais preocupante, mais difícil para Sagitário, para Gêmeos, para Capricórnio e para Aquário, tá bom? Bom, pessoal, então é isso, tá? Aqui foram as reflexões astrológicas para esta semana. E se você quiser comentar, comente aí abaixo do vídeo, é até bacana porque isso ajuda a gente a divulgar o canal, curta também, compartilhe com os seus amigos, ok? Um abraço para vocês, uma ótima semana e até o nosso próximo vídeo.